Situar a situação do parto-nascimento hoje, eu acho que é uma conversa muito importante. E aí a gente que tem toda uma ideia da visão do nascimento de uma forma fisiológica, respeitosa, humanizada, a gente quando traz essa discussão e tenta situar essa discussão no Brasil hoje, a gente não fica confortável. A nossa situação hoje no Brasil, na visão, no cenário da assistência ao parto-nascimento, é uma visão, é um cenário de muita intervenção no parto, é um cenário de taxas de cesáreas muito alta, é um cenário onde a gente discute, por exemplo, um assunto delicadíssimo que a gente chama de violência obstétrica. Eu tenho certeza de que todos vocês que estão nos ouvindo hoje, se já tiverem tendo um filho e eu perguntar qual é o dia mais importante da sua vida, é indiscutível o dia do nascimento de um filho, de 2, de 3, de quais seja, e a gente discutir isso permeado, por exemplo, pela violência obstétrica, cala a boca, não grita, vou te amarrar, tá incomodando. Esse, infelizmente, é o cenário dessa discussão. Tem um forte movimento feminino, tem um forte movimento de alguns congressos rediscutindo isso, resistindo a isso, propondo mudanças, inclusive produzindo muita ciência e muito conhecimento, inclusive no mundo, mas o cenário é um cenário de muita intervenção para algo muito normal, muito fisiológico, que é gravidez e nascimento, que eu já de cara me posiciono aqui, que não vejo como um fenômeno ligado à doença, como ligado a uma especialidade da assistência, seja ela médica, o que for. É um fenômeno biológico. Eu acho que a gente tem que voltar a alguns anos, quando a gente começou a perceber que o parto saiu do ambiente domiciliar. Historicamente, ele é do ambiente domiciliar, historicamente ele vem, assim, nós estamos aqui porque bilhões de anos atrás, mulheres e homens tiveram filhos. Então, e se esse fenômeno não fosse um fenômeno biológico, a gente não estaria aqui. Houve, evidentemente, várias mudanças antropológicas, fisiológicas, mas esse é um fenômeno natural. Mas houve um deslocamento do parto nos anos 50, por aí, para os hospitais, e encontrou nos hospitais médicos homens. Então esse fenômeno começou a ser medicalizado por homens, e acho que uma parte, a gente, aqui não é muito espaço para a gente aprofundar isso, mas eu tenho absoluta certeza que esse pode ser um bom fio da meada para pensar o cenário hoje. Por exemplo, estatisticamente no Brasil, aproximadamente 90% dos nascimentos no que a gente chama de saúde suplementar, os convênios médicos, são por cesárea, e no Sistema Único de Saúde, aproximadamente 55%. Isso, na medida que 90% são operadas, 55% no SUS são operados, a gente perdeu uma característica muito marcante do processo, que é o processo fisiológico. E, por outro lado, quer dizer, no paralelo à medicalização, no paralelo à entrada no hospital das mulheres para terem filhos, acho que as mulheres foram perdendo a segurança em parir, foram perdendo a autonomia de praticar esse evento tão fisiológico. É uma discussão muito prática, mas é também uma discussão filosófica, é uma discussão inclusive política. O nascimento e o parto como a expressão de um direito sexual reprodutivo. E a gente faz um paralelo, e a gente tem que ter muita delicadeza em fazer esse paralelo, mas o parto, evidentemente, o nascimento e a vida de um bebê intraútero é a consequência de uma relação sexual, pelo menos na sua grande, imensa maioria. E não preciso aqui ficar justificando as diferenças do modo de assistir um parto, no modo de trazer um parto, de cuidar de um parto, e no modo que as pessoas têm uma relação sexual, os casais têm uma relação sexual. Uma coisa está ligada à outra, mas elas estão sendo lidadas e tratadas de jeito muito diferente. Então as mulheres perderam essa autonomia, perderam essa coragem, perderam quase esse direito de parir. E nesse sentido, uma coisa que para mim é muito importante discutir, inclusive, é a dor.
porque existe uma cultura, você nunca vai sentir uma dor como a dor do parto, é a pior dor do mundo, é um momento. E aí, caramba, se você vai entrar na sombra do vale da morte sem estar preparada para isso, eu aperto o botão lá, assino o papel e quero que você me opere na data marcada antes de um fim de semana, e aí a coisa desvirtuou por completo, porque nós passamos a ter uma interferência muito grande num processo biológico que deve ser cuidado, mas que deve ser respeitado na sua espontaneidade. Isso trouxe consequências para o nascimento realmente muito marcantes. O Brasil hoje, por exemplo, tem uma taxa de prematuridade tardia, como a gente chama aquele bebezinho que não está preparado para nascer, mas já é quase maduro, muito alta, porque a taxa de cesárea é muito alta. Então os bebês não experimentam a vivência de um trabalho de parto para nascer. Isso traz prematuridade. Importante que a gente possa, na era da comunicação, na era que nós estamos em casa apertando um botão num computador e com um banco de informações que é inesgotável, como a internet, como as redes, eu acho que é importante que a gente pontue em coisas que são já hoje muito cientificamente comprovadas. A cesárea, ela não deve ser vista como um bicho de 7 cabeças. A cesárea ela não é para nós, médicos humanistas, para nós médicos que defendemos a fisiologia, para nós médicos que entendemos o parto como um direito sexual reprodutivo, para nós que entendemos a autonomia, a cesárea não é um bicho-papão, a cesárea é muito bem-vinda. Acontece que ela precisa ser bem indicada. Ela precisa ter um reconhecimento técnico, inclusive hoje provado, do seu lugar. Então eu pergunto assim para quem está nos ouvindo, caramba, será que você que teve um filho de parto cesáreo está nessa base de 90% de pessoas que tiveram parto cesáreo? Eu arriscaria dizer 90% jovens, saudáveis, fizeram o pré-natal, foram assistidas. Será que vocês apresentaram no pré-natal uma pressão alta intratável, uma infecção da região genital, uma doença cardíaca onde o coração não suporta um esforço, um surto psicótico? A cesárea tem grandes indicações muito bem-vindas que salvam vidas, mas será que há essa correspondência dessas causas com esse 90%? Será que o SUS, que tem 55%, tem essa correspondência? Tem alguma coisa que, como fala na gíria, essa conta não fecha. Tem alguma coisa errada.